Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Diego da Silva e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre avaliação de empresas, tá? Dentro da nossa disciplina a gente apresentou alguns critérios. O primeiro critério é o do patrimônio líquido, que ele é muito conhecido e ele parte de um demonstrativo financeiro que toda empresa tem, que é o balanço patrimonial. Como a gente avalia uma empresa por meio do balanço patrimonial, do patrimônio líquido? O balanço patrimonial é composto de dois lados, um lado ativo e outro lado passivo. O ativo é a aplicação dos recursos, enquanto que o passivo é a origem dos recursos. Dentro do passivo, nós temos ainda duas classificações. O passivo, propriamente dito, que seria o capital de terceiros, e o patrimônio líquido, que é o capital próprio. Então, quando nós pegamos nosso total do ativo e diminuímos nosso total passivo, ele gera um resultado chamado patrimônio líquido, que é tudo que eu tenho na empresa, menos aquilo que eu devo, é igual ao meu resultado, igual ao meu patrimônio líquido. Esse é o primeiro critério adotado para avaliação da empresa. Ele é muito simples, fácil de calcular, porém ele traz algumas críticas, né? A primeira delas é porque não é considerada a capacidade de geração de caixa dessa empresa. Você considera apenas o saldo daquilo que a empresa tem para receber e tem como ativo, né, como bem, menos aquilo que ela deve. Você não considera a operação, o aprendizado dessa empresa ao longo do tempo, a capacidade dela gerar caixa. Ela considera apenas o que você tem, menos aquilo que você deve, então aquilo ali é o que lhe sobra. Esse é a avaliação por meio do patrimônio líquido. Ativo menos o passivo é igual ao patrimônio líquido, que seria um valor de empresa. Então, começou-se a estudar a avaliação por meio do fluxo de caixa. E daí nós temos dois fluxos de caixas que podem ser considerados. O fluxo de caixa da empresa, o fluxo de caixa livre da empresa, ou o fluxo de caixa do acionista. Aqui a gente vai demonstrar ao lado uma tabela que mostra aonde que fica exatamente o fluxo de caixa livre para a empresa e onde fica o fluxo de caixa livre para o acionista. Observe que primeiro chegamos ao fluxo de caixa livre para a empresa e depois ainda é que chegamos ao fluxo de caixa livre para o acionista. Basicamente, aí a gente trabalha com o demonstrativo de resultados, com o DRE, com alguns ajustes para chegarmos ao fluxo de caixa livre. Porque tem algumas coisas que aparecem no nosso demonstrativo de caixa, nosso demonstrativo de resultado, que não afetam o nosso caixa. Um exemplo disso é a depreciação, e outras coisas que não aparecem e afetam o nosso fluxo de caixa, que daí seria a amortização, por exemplo, pagamento de parcelas. Então, essas adições e subtrações devem ser representadas por um fluxo de caixa livre. Primeiro temos o fluxo de caixa livre da empresa e depois o fluxo de caixa livre do acionista. Então, considerando a capacidade da empresa de gerar o caixa, você pode sim obter o valor patrimonial da empresa. Se a gente usar o fluxo de caixa livre da empresa, a gente deve considerar trazer a valor presente com uma taxa de desconto chamada custo médio ponderado de capital, que é o CMPC. Se a gente utilizar o fluxo de caixa livre do acionista, daí a gente deve utilizar o custo do capital próprio. Qual é a diferença dos dois? No fluxo de caixa da empresa, a gente está considerando que a empresa pega dinheiro tanto de terceiros quanto próprio. Então eu tenho uma taxa de juros quando eu pego empréstimos bancários, financiamentos, e tem uma taxa mínima de atratividade, uma taxa de retorno, que é paga para o meu acionista, para o meu investidor. Então o custo médio ponderado de capital é justamente o cálculo ponderado de quanto que eu tenho de capital de terceiros a que taxa e quanto que eu tenho de capital próprio a que taxa. Então ele faz essa média ponderada, que é o CMPC. Então ele traz a valor presente descontando essa taxa de captação. Já o fluxo de caixa
livre do acionista, ele vai considerar só o custo do capital próprio, que é uma taxa mínima de atratividade, uma taxa que o acionista espera receber do seu capital, beleza? Então, você viu no quadro que a gente tem o fluxo de caixa livre da empresa e o fluxo de caixa livre do acionista. Ainda há o modelo de avaliação por múltiplos, que ele vai considerar o quê? O valor e a quantidade das minhas ações preferenciais e ordinária. Então ele vai ter esse valor que é precificado então pelo mercado em si e não pelos resultados da companhia. Obviamente que isso há uma relação, quanto melhor o resultado da companhia, mais valorizado estará suas ações. Porém, isso só é possível fazer quando a empresa tem de fato o capital aberto e essas ações negociáveis, né? Ainda o EVA e o MVA, que é justamente uma situação em que ele considera tanto a situação patrimonial quanto o fluxo de caixa. Então, eu particularmente acho mais completo essa combinação de utilizar tanto os fluxos de caixa gerados quanto também aquilo que eu já tenho como patrimônio, que seria o patrimônio líquido. Então, agora você vai acompanhar por um vídeo que já foi gravado a respeito do EVA e MVA para chegarmos a esse resultado, ok? Um abraço, acompanhe aí, tchau!